Olá, servidores que nos acompanham pelas redes sociais, canal YouTube e Facebook. Hoje nós estamos com uma visita especial aqui no Sindicato dos Servidores Municipais. Nós recebemos hoje aqui no sindicato o candidato a deputado federal Aliel Machado. E nós convidamos o Aliel para bater um papo aqui rápido em relação a alguns assuntos que são relacionados aos servidores municipais, que são relacionados ao trabalhador do setor público. E o assunto mais chamativo aí, o assunto que está mais em debate nos últimos dias é a questão do piso nacional salarial da enfermagem. Então nós sabemos que foi aprovada a lei já está em vigência e nós, enquanto entidade sindical, já protocolamos um documento já semana retrasada para a prefeitura solicitando o cumprimento desta lei aí que já está em vigência desde o começo do mês. Então nós gostaríamos de saber do candidato e até então deputado que estava lá e que de fato lutou e foi um dos votos favoráveis à aplicação, à implantação do piso da enfermagem. A gente gostaria de saber, então, como é que está toda essa discussão e o que mais afeta aí em relação às discussões das inconstitucionalidades que algumas entidades estão colocando frente ao piso. Então, candidato Aliel Machado, e até então que era o deputado federal que nos apoiou na enfermagem em relação ao piso, qual que é a sua visão em relação a essa questão do piso, a aplicação do piso e o cumprimento desse piso no setor público, né? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, presidente, de estar aqui com vocês hoje, parabenizar o sindicato por essa iniciativa, pois sem organização política as lutas ficam mais difíceis. Todos sabemos do momento difícil que o país passa, a crise política, econômica que está acontecendo, e essa frente de ataque aos serviços públicos que vem acontecendo desde 2016 de maneira muito enfática. E eu costumo dizer que quando se defende o serviço público, quando se defende uma categoria, não se trata de defender apenas essas pessoas, mas toda a comunidade, pois um serviço valorizado, com profissionais com condições de prestar o serviço, significa melhoria para toda a população. Em relação ao piso da enfermagem, foi uma grande conquista, depois de muitos anos engavetado o projeto do piso, nós conseguimos, dentro de uma negociação, aprovar o piso. Não foi fácil. Uma coisa é o dia do plenário, que todos acompanharam a votação. Mas os bastidores disso é a tentativa do governo de não aprovar, os deputados contrários fazendo esforço para não aprovar. Lá no plenário parece que todo mundo é favorável. E todos sabem, se fosse assim, nós já teríamos aprovado ele há bastante tempo. Inclusive, uma das primeiras propostas, um dos primeiros compromissos que eu assumi ainda em 2014, na minha primeira eleição, foi de defender o serviço público e o piso da enfermagem. Pois bem, primeiro cai por terra o pedido de inconstitucionalidade sobre o piso da enfermagem, já que nós colocamos na Constituição. Como não fere cláusula pétrea, não há que se falar em constitucionalidade, sendo que um trecho da Constituição agora garante o piso à enfermagem, às técnicas de enfermagem, às parteiras, ou seja, todos os profissionais que foram incluídos no projeto de lei e na emenda constitucional que garantiu isso. Importante destacar que, apesar da vitória e a implementação imediata que nós estamos agora cobrando dos responsáveis, nós temos um debate que envolve o veto. O presidente da República vetou um dispositivo muito importante, que é o da reposição salarial anualmente. Ou seja, se nós não derrubarmos esse veto do presidente, daqui 4 ou 5 anos vai estar defasado novamente, porque não há obrigatoriedade de se devolver, de se aumentar, ou pelo menos devolver a inflação durante o período. Então nós temos o compromisso, eu quero aqui reassumir o meu compromisso, como fiz desde o início, de votar contra o veto do presidente da República, defendendo toda a categoria. Eu, mais do que falar aqui, eu acho que as atitudes são o que mais contam. Nós tivemos ao longo desses anos, presidente, muitas polêmicas relacionadas ao serviço público, relacionado ao direito dos trabalhadores, à aposentadoria, a questão do magistério, dos agentes comunitários de saúde e de endemias, que também foi uma conquista muito importante. E saiu um levantamento agora do DIAP. O DIAP é um órgão nacional intersindical que acompanha a pauta do Congresso Nacional, e o DIAP fez um levantamento sobre o posicionamento dos deputados.
E eu tenho orgulho em dizer aqui que Ponta Grossa, região dos Campos Gerais e o Paraná tem um deputado 100% a favor dos trabalhadores. Esse levantamento está disponível na internet, pelo DIAP, e eu digo isso porque o deputado tem que ter lado, tem que ter posição. E nós assumimos esse compromisso e honramos ele. Além de ser um deputado que traz recursos pensando no funcionalismo, trazemos investimentos importantes para a nossa cidade, trazemos recursos para atender o serviço público, nós também temos lado lá em Brasília e lutamos de maneira muito firme para defender o serviço público. Defender o serviço público é defender a população, é defender todos, não é o corporativismo como muitos dizem. Nós precisamos de um serviço com dignidade, tanto para os servidores, seus familiares, mas para as pessoas que recebem esse serviço. E nós debatemos muito isso aqui internamente, Léo, e nós estamos acompanhando os dados do município, e enquanto entidade sindical a gente defende o trabalhador, como você bem colocou aí, o nosso foco principal é o trabalhador, e nós colocamos aqui, até isso muito recente a gente colocou aqui, essa questão da disponibilidade do município em estar arcando com essa questão da aplicação do piso de imediato da enfermagem, né? Então nós sabemos que o limite prudencial baixou, está em 46,88, então nós temos uma questão que já está abaixo do limite prudencial aí, que inviabilizaria qualquer tipo de valor remuneratório em relação a ajustes, mas nós também defendemos a questão da aplicação para esses trabalhadores que vieram e colocaram as suas vidas disponíveis em relação a um tempo tão hostil que foi, tão perigoso que foi agora esses últimos 2 anos. Então nós defendemos que esse piso ele seja aplicado, nós defendemos que de fato mesmo a prefeitura olhe para esses servidores, para esses trabalhadores, como de fato fala, que a aplicação tem que ser, não é só por mérito, é por uma questão de reconhecimento enquanto pessoas, enquanto servidores, e nós defendemos aqui, colocamos e trazemos, fazemos questão de trazer aqueles que apoiam de fato mesmo o trabalhador, que de fato mesmo estão em outras esferas do governo federal, municipal e estadual, defendendo os trabalhadores, que é o nosso foco principal. Presidente, se não houvesse a mobilização, como vocês fizeram, estiveram comigo antes da votação, nós até fizemos uma live tratando desse assunto, se não houvesse a mobilização dos nossos profissionais, eu acredito que isso não seria possível. Teve uma resistência muito grande em relação a isso. Agora, é muito importante, eu queria destacar aqui, no serviço público, dentro da política, nós estamos tendo ataques sucessivos aos trabalhadores. Isso vem diminuindo o direito das pessoas e, por consequência, vem aumentando a desigualdade que tanto afeta o nosso país. É preciso defender uma reforma tributária que cobre daqueles que não pagam impostos no nosso país, aqueles privilegiados que hoje se sustentam através de capital especulativo. É preciso ter posicionamento sabendo que o serviço público, quando é valorizado, eu repito insistentemente, não é uma pauta corporativista. Eu não sou funcionário público concursado, minha esposa não é. E quando a gente faz essa defesa, é porque nós temos lado e porque a população como um todo merece ser respeitada. Eu vejo o quanto foi importante, e lógico que a questão da saúde teve um destaque muito importante nesse período, pela tragédia da pandemia que esses profissionais enfrentaram. Os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, as agentes comunitárias de saúde e de endemias, que cumprem um papel fundamental no atendimento à atenção primária, cuidam lá na base das pessoas. Como vai ter um trabalho digno se você não tiver a valorização que dê dignidade aos próprios trabalhadores? Então nós precisamos compreender isso. Lógico, nós temos também a preocupação em relação aos recursos, a preocupação com as entidades de filantropia, e aí a gente está cobrando um outro direito, que é a atualização da tabela SUS, que o governo há muito deveria ter feito e ainda não o fez. Nós fazemos parte, eu faço parte da frente parlamentar em defesa das entidades com filantropia. Agora, não é porque o governo não cumpre com a sua obrigação e porque há desvios de dinheiro para outras áreas que nós vamos deixar de apoiar projetos importantes como esse, que sempre esteve na nossa pauta como prioridade. Inclusive eu assinei o requerimento de urgência para defender a inclusão o mais rápido possível e felizmente foi uma realidade. Agora vamos lutar, compromisso aqui assumido com todos vocês, de votar contra o veto presidencial em relação à reposição. Se não tiver isso,
a luta terá sido ganha pela metade, é muito importante isso. A nossa luta em relação ao piso do magistério, nós conquistamos a duras penas a inclusão do Fundeb na Constituição, o valor custo por aluno para que a gente tenha a reposição e o piso do magistério dos nossos professores, ele depende também de todo o cuidado nosso, porque sucessivamente há projetos em Brasília tentando alterar, tentando tirar direito dos nossos professores. Então, isso tem que ser uma luta permanente. E todos sabem do meu posicionamento em defesa dos servidores, do serviço público e em defesa de diminuirmos as desigualdades que existem no nosso país. Então é isso, nós agradecemos a presença aqui do candidato a deputado federal Léo Machado e fazemos o convite também a todos aqueles candidatos que queiram estar aqui comentando e falando sobre a mesma temática. Agradecemos mais uma vez, reforçamos a ideia de estar presente aqui no sindicato, fazendo essa conversa inicial, esse debate em prol do servidor, em prol do trabalhador. E nós deixamos um espacinho aí, candidato, para o senhor falar aí o que o senhor tem vontade de transmitir aí para os nossos servidores, mas mais uma vez agradeço a participação e tá aí. A ideia inicial era essa, era de fato trazer esses casos mais, esse assunto mais à tona em relação a um posicionamento de quem já estava lá em Brasília acompanhando tudo isso e que foi favorável à enfermagem e trazer a visão aqui de Ponta Grossa que nós defendemos, a aplicabilidade imediata desse piso. Então nós abrimos espaço aí mais uma vez para o senhor falar, ficar à vontade nas nossas redes sociais. Esse é um dos momentos mais importantes da história do nosso país. Nós estamos no meio de uma crise e depois da eleição, todo esse mar de rosas que estão vendendo por aí vai acabar. E vai vir propostas nebulosas, muito perigosas para o serviço público. Há tentativa de privatização da educação, há tentativa de privatização do SUS, há tentativa de retirada de direitos, como fizeram na reforma da Previdência, onde mais de 80% da economia prevista era em cima de pessoas que ganham até 2 salários mínimos. O deputado tem uma função muito importante, trazer dinheiro para a cidade, aprovar bons projetos. Mas mais do que isso, é o seu posicionamento em temas cruciais que acontecem em Brasília. Por isso eu reassumo meu compromisso. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu sempre tive lado, posicionamento, enfrentei temas difíceis, porque eu busco colocar o caráter e a coerência em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Além disso tudo, o nosso mandato é o mandato que mais recursos trouxe para a cidade de Ponta Grossa nesses últimos 4 anos. Inauguramos o novo prédio do Hospital Universitário, trouxemos equipamentos para as unidades básicas de saúde do município, todas elas. Trouxemos recursos para custeio, quando dos 20% da pandemia para os funcionários, somente no ano de 2022 nós trouxemos mais de 5 milhões de reais em recursos para custeio, para poder pagar salário, para poder comprar remédio, para poder contratar médicos. Trouxemos ambulâncias, equipamentos, veículos. Mas muito mais importante do que tudo isso, do que todos os investimentos que nós trouxemos. Em Brasília, nós não faltamos quando o tema era importante. Fui o único deputado durante o exercício do mandato que representou a cidade. E é por esse motivo que eu gostaria que você pesquisasse sobre o nosso nome, que você pesquisasse sobre os nossos posicionamentos, para que a gente possa continuar representando vocês lá em Brasília. Parabéns ao sindicato, para mim é uma alegria, eu me sinto em casa de estar aqui pelos meus posicionamentos. Obrigado, presidente. Eu agradeço, Aliel, muita boa sorte para você na campanha. Nós agradecemos a todos os servidores que nos acompanharam aí nas redes sociais e maiores informações, mais novidades em relação à temática trazida agora, nós traremos do jeito que o trabalhador entende. Então, Canhão na Web, acompanha aí, dá aquela compartilhamento, aquela hashtag que a gente costuma pedir e para que toda a informação alcance o maior número de pessoas possíveis. Essa é a ideia, esse é o compromisso do sindicato. Muito obrigado pela participação. E muito obrigado por você também ter acompanhado esse pedacinho aí de participação especial no nosso Sindicato de Servidores Municipais. Até mais.